As famílias Rothschild e Rockefeller. Uma disputa pelo controle global. Introdução. Em meio ao intricado cenário geopolítico global, emergem duas dinastias que, ao longo dos séculos, têm desempenhado papéis cruciais na definição dos destinos econômicos e políticos do mundo, os Rothschild e os Rockefeller. Essas famílias, cada uma com sua tradição distintiva e influência, convergiram em uma narrativa complexa, onde finanças, política e filantropia se entrelaçam de maneira intrigante. O palco está montado para uma disputa notável pelo controle global, onde estratégias financeiras meticulosamente elaboradas, o exercício sutil da influência nos corredores do poder, práticas filantrópicas controversas e a astuta preservação da riqueza são os fios que tecem a trama dessa história que transcende gerações. Ao explorarmos as origens dessas dinastias, desvelamos uma teia de eventos e conexões que se estendem por séculos, moldando não apenas os destinos das famílias em questão, mas também deixando uma marca indelével na tessitura da sociedade global. As estratégias financeiras inovadoras dos Rothschild durante o século XIX, por exemplo, ressoam como um testemunho de sua habilidade em transformar informações privilegiadas em vantagens significativas. Enquanto isso, a ascensão meteórica dos Rockefeller no universo do petróleo e sua subsequente projeção no âmbito político e filantrópico ilustram a amplitude de seu impacto em diversas esferas. Essas famílias não apenas moldaram setores-chave da economia global, mas também participaram ativamente da política e influenciaram a trajetória de nações inteiras. A fundação de instituições educacionais e culturais, como a Universidade de Chicago pelos Rockefeller, destaca não apenas a extensão de sua riqueza, mas também seu comprometimento com a formação de mentes e a promoção do conhecimento. À medida que desvendamos essa trama, nos deparamos com práticas filantrópicas que, embora tenham sido a fonte de inúmeros benefícios para a sociedade, também foram objeto de controvérsias. A atuação dessas famílias em diferentes partes do globo, inclusive no Brasil, apresenta um capítulo marcante, evidenciando não apenas suas ações, mas também as repercussões em âmbito internacional. Assim, nesta reportagem, lançamos luz sobre a disputa titânica entre os Rothschild e os Rockefeller, explorando não apenas as causas fundamentais desse embate, mas também as ocasiões históricas que moldaram e perpetuaram essa competição pelo controle global. Parte 1. Família Rothschild. Originária de Frankfurt am Main, Alemanha, a família Rothschild, de ascendência judaica, estabeleceu uma dinastia bancária influente na Europa. Seu auge ocorreu no final do século XVIII, quando superou outras famílias bancárias proeminentes, como os Baring e os Berenberg. No século XIX, durante seu apogeu, acredita-se que a família Rothschild detinha a maior fortuna privada do mundo, abrangendo a Idade Moderna. Posteriormente, essa riqueza foi subdividida entre inúmeros descendentes, resultando em uma escala de negócios consideravelmente menor nos dias de hoje. Atualmente, seus empreendimentos abrangem setores diversos, incluindo mineração, instituições financeiras, energia, agricultura, vinicultura e obras de caridade. Durante a Revolução Industrial, os Rothschild desempenharam um papel ativo nos negócios mais dinâmicos da época, especialmente na próspera indústria têxtil. Além disso, estabeleceram conexões transatlânticas significativas por meio do comércio de algodão proveniente dos Estados Unidos para as tecelagens britânicas, contribuindo para a expansão da economia estadunidense. Antes das guerras napoleônicas, a família já desfrutava de considerável prosperidade. Em um episódio notório, a rede de mensageiros Rothschild possibilitou a Nathan de Rothschild receber, em Londres, a notícia da vitória de Wellington na Batalha de Waterloo com um dia de antecedência em relação aos mensageiros oficiais do governo britânico. A família Rothschild também é alvo frequente de teorias, incluindo a infame narrativa de que Nathan Rothschild teria espalhado um boato sobre a derrota inglesa em Waterloo para manipular o mercado financeiro. No entanto, essa história foi desacreditada pelo jornal inglês The Independent. Desde o início do século XIX, a família é conhecida por suas significativas contribuições filantrópicas, especialmente nas áreas das artes e educação. O primeiro membro reconhecido da família a adotar o nome Rothschild foi Isaac Elshana Rothschild, nascido em 1577, cujo significado é o escudo vermelho em alto alemão antigo. A ascensão internacional da família teve início em 1744, com o nascimento de Meyer Anschel Rothschild, em Frankfurt am Main, Alemanha.
Filho de Ansel Moses Rothschild, um cambista que havia negociado com o príncipe de Hesse, Mayer iniciou uma casa de finanças e expandiu seu império ao posicionar cada um de seus 5 filhos nos principais centros financeiros europeus para conduzir os negócios. Os descendentes de Mayer Ansel Rothschild incluíam Ansel Mayer Rothschild, nascido em 1773 e morto em 1855, nascido em Frankfurt, faleceu sem herdeiros, deixando sua fortuna para os irmãos Salomon e Kalman. Salomon Mayer Rothschild, nascido em 1774 e morto em 1855, estabelecido em Viena. Nathan Mayer Rothschild, nascido em 1777 e morto em 1836, baseado em Londres. Kalman Mayer Rothschild, nascido em 1788 e morto em 1855, residindo em Nápoles. Jacob Mayer Rothschild, nascido em 1792 e morto em 1868, atuando em Paris. Dentre os filhos de Mayer Ansel Rothschild que se destacaram nos negócios, Nathan, nascido em 1777 e morto em 1836, foi o mais bem-sucedido. Cada um dos filhos de Mayer estabeleceu uma filial bancária nas principais áreas financeiras da Europa, transformando os Rothschilds no primeiro banco com operações internacionais em diversos mercados. Nathan, em particular, desempenhou um papel pioneiro nas finanças internacionais. Utilizando uma rede de correspondentes para se comunicar com seus irmãos, agiu como uma espécie de banco central da Europa, intermediando compras para reis, auxiliando bancos centrais europeus e financiando projetos de infraestrutura, como ferrovias, que impulsionaram o início da Revolução Industrial. Nathan estabeleceu-se na Inglaterra em 1798, inicialmente fundando uma companhia têxtil com um capital de 20.000 libras esterlinas, equivalente a 1,9 milhões de libras esterlinas nos dias de hoje. Posteriormente, em 1811, fundou o banco N.M. Rothschild Sons Limitada, que continua sob controle da família Rothschild até hoje. Em 1818, ele assegurou um empréstimo de 5 milhões de libras, cerca de 340 milhões de libras em 2017, para o governo prussiano, destacando-se na emissão de títulos para empréstimos governamentais. Reconhecido pelo seu envolvimento na abolição do tráfico de escravos, Nathan Mayer Rothschild financiou a emissão de 15 milhões de libras esterlinas, crucial para a aprovação da Lei de Abolição da Escravatura em 1833. Antes das guerras napoleônicas, os Rothschilds já detinham prestígio no cenário financeiro internacional, notadamente no comércio de ouro. Entre 1813 e 1815, Nathan Mayer Rothschild foi vital para financiar a campanha militar britânica, organizando o envio de barras de ouro ao exército do Duque de Wellington por toda a Europa e gerenciando o pagamento de subsídios financeiros britânicos aos aliados continentais. Somente em 1815, os Rothschilds providenciaram 9,8 milhões de libras esterlinas, cerca de 10,1 bilhões de dólares em 2017, em empréstimos subsidiados a aliados britânicos. Os irmãos estabelecidos nos principais centros financeiros europeus criaram uma extensa rede de agentes, transportadores e correios para o transporte de ouro por todo o continente. Essa rede conferiu a Nathan Rothschild acesso privilegiado a informações políticas e financeiras, proporcionando-lhe uma vantagem nos mercados e fortalecendo a posição da Casa de Rothschild como um ativo valioso para o governo britânico. Em determinada ocasião, a rede familiar permitiu que Nathan Rothschild recebesse, em Londres, a notícia da vitória de Wellington na Batalha de Waterloo um dia antes dos mensageiros oficiais do governo. Ao contrário do que se poderia esperar, sua primeira preocupação não foi a potencial vantagem financeira que o conhecimento antecipado poderia proporcionar. Imediatamente, Rothschild e seu mensageiro compartilharam a notícia com o governo. Nathan Rothschild, na época, percebeu que a futura redução do endividamento do governo devido à paz resultante da vitória provocaria um aumento nos preços dos títulos do governo britânico. Em um movimento ousado na história financeira, ele adquiriu imediatamente esses títulos, para vendê-los no auge do mercado em 1817, obtendo um lucro significativo de cerca de 40%. Dada a considerável alavancagem à disposição da família Rothschild, esse lucro foi substancial. Os negócios da família Rothschild desempenharam um papel crucial no processo de industrialização da Europa, apoiando, por exemplo, a construção de sistemas ferroviários em todo o mundo e financiando projetos complexos para o governo, como o Canal de Suez.
No início do século XIX, a família Rothschild também teve um papel direto na independência do Brasil. Conforme o acordo com o governo português, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas ao reino para obter o reconhecimento da independência do Brasil. A NM Rothschild Sons desempenhou um papel proeminente na captação desse capital para o governo do recém-formado Império do Brasil. Grandes empresas do século XIX foram estabelecidas com o capital familiar dos Rothschild, incluindo a Alliance Assurance, de 1824, Chemin de Fer du Nord, de 1845, Rio Tinto Mining Company, de 1873, Erame, de 1880, Imeris, de 1880, Vie de Beers, de 1888. Desde o final do século XIX, a família adotou um perfil público discreto, doando propriedades famosas e vastas quantidades de arte para a caridade, além de geralmente evitar exibições públicas de riqueza. Hoje, as empresas Rothschild têm uma presença menor no mercado global em comparação com o século XIX, mas ainda estão presentes em diversos setores da economia, como imóveis, serviços financeiros, agricultura mista, energia, mineração, vinicultura e organizações sem fins lucrativos. De caricaturas antissemitas do século XIX à desinformação associada à pandemia de Covid-19, a dinastia Rothschild, que desempenhou um papel crucial na época áurea da Europa, tornou-se um dos alvos preferidos das teorias da conspiração. Uma exposição em exibição até 5 de junho no Museu do Judaísmo de Viena explora a história da família, buscando compreender por que ela continua a gerar tantos rumores infundados. Originária do gueto judeu de Frankfurt, a família Rothschild começou com um modesto comerciante de moedas que enviou cada um de seus 5 filhos para as cidades europeias, incluindo Viena, em 1821. Seu rápido sucesso se tornou inspiração para caricaturistas, transformando-os no símbolo emergente da indústria bancária. Após a abolição da censura em 1848, as vinhetas passaram a abordar progressivamente a ideia de uma pretendida conspiração judaica mundial que persiste até hoje. Em vez de atribuir as carências do sistema aos mecanismos especulativos do capitalismo, a culpa foi direcionada aos Rothschild, marcando-os como supostos responsáveis. Após 1945 e o genocídio dos judeus na Europa, o antissemitismo aberto tornou-se punível por lei, transformando o nome Rothschild em um código, um termo genérico para criticar o poder das elites. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, surgiram teorias conspiratórias envolvendo os Rothschild, como a alegação falsa de que um tal Richard Rothschild havia patenteado um teste de diagnóstico do vírus em 2015. Longe de serem os culpados por todos os males, os Rothschild desempenharam um papel decisivo na Europa, gerenciando seus negócios de maneira moderna. No entanto, o legado construído em Viena foi amplamente destruído pelos nazistas após a anexação da Áustria por Adolf Hitler. Apesar das contribuições positivas, a família foi tratada indecentemente, forçada a ceder parte de seus bens para serem demolidos. A exposição em Viena, intitulada O Rothschild em Viena, um thriller, busca recuperar e destacar esse legado esquecido. Parte 2. Família Rockefeller. A família Rockefeller, uma influente linhagem estadunidense de industriais, políticos e banqueiros, alcançou notoriedade como uma das famílias mais ricas e poderosas dos Estados Unidos. Sua fortuna foi construída no setor petrolífero durante os séculos XIX e XX, quando John D. Rockefeller e seu irmão William Rockefeller fundaram a poderosa Standard Oil. Ao longo dos anos, os Rockefeller utilizaram suas vastas fortunas para manter influência nos cenários político e econômico dos Estados Unidos, sendo reconhecidos como uma das famílias mais poderosas da história do país. A trajetória Rockefeller teve início com John Davison Rockefeller, um contador de 16 anos em Cleveland, Ohio, que, em 25 anos, tornou-se o homem mais rico de sua época, liderando um monopólio que refinava até 90% do petróleo americano. Embora a Standard Oil tenha sido desmembrada pela lei antitrust Sherman em 1911, o legado dos Rockefeller perdura, com mais de 200 membros sobreviventes e um patrimônio líquido coletivo de cerca de 10 bilhões de dólares, segundo a Forbes. O impacto da família estende-se desde o horizonte de Manhattan até a costa do Golfo, com notáveis contribuições filantrópicas e comerciais. John D. Rockefeller foi responsável pela fundação da Universidade de Chicago, enquanto seu filho, John D. Rockefeller Jr., construiu o Rockefeller Center, uma impressionante extensão de 19 arranha-céus no centro de Manhattan.
Atualmente, a Fundação Rockefeller, presidida pelos membros da família, movimenta mais de 3,5 mil milhões de dólares em atividades filantrópicas. Apesar da proeminência e riqueza, os Rockefeller não ocupam mais o topo da hierarquia financeira dos Estados Unidos. Na lista da Forbes, a família está em 24º lugar, com uma fortuna de 10 mil milhões de dólares, distante do auge de John D. Rockefeller, que se tornou o primeiro bilionário do mundo em 1916, equivalente a 30 mil milhões de dólares ajustados pela inflação. O clã Rockefeller, embora secreto, exerce considerável influência, com membros notáveis como David Rockefeller, ex-CEO do Chase National Bank, cuja fortuna é estimada em 3 mil milhões de dólares pela Forbes. Além de suas conquistas nos negócios, vários Rockefeller destacaram-se na política, com Nelson Rockefeller, irmão de David, servindo como vice-presidente de Gerald Ford, e outros membros ocupando cargos políticos significativos. A história de riqueza da família Rockefeller teve início no final do século XIX, com os irmãos William e John Davison Rockefeller. Na adolescência, o jovem Davison mudou-se com a família para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Em suas ambições, destacava-se o sonho de acumular 100 mil dólares e alcançar a marca centenária de vida. A jornada desse rapaz se desenrolou ao longo de eventos intrigantes, conduzindo-o à condição de um dos homens mais ricos da história, moldando também o destino de sua família. O pai de John D. Rockefeller, contrariando a expectativa de uma linhagem influente, revelou-se um viajante vigarista. Bill Rockefeller percorria o país vendendo poções inúteis sob a alegação de propriedades medicinais, desafiando a lógica da ascensão de uma família tão próspera. Aos 20 anos, John Davison já fundava sua primeira empresa. Aos 24, adquiria a primeira refinaria de óleo da cidade, e aos 30, erguia a Standard Oil Company, que monopolizou o petróleo americano, controlando mais de 90% do mercado. Assim se inaugurou a dinastia Rockefeller, abraçando hoje mais de 200 indivíduos, cujo patrimônio coletivo atinge cerca de 10 bilhões de dólares, figurando entre as famílias mais ricas da história segundo a revista Forbes. John D. Rockefeller, próximo de atingir o ambicioso marco de 100 anos, faleceu aos 97 anos em 1937. Sua fortuna à época equivalia a 1,5% da produção econômica total dos Estados Unidos, totalizando aproximadamente 340 bilhões de dólares. Isso representava 4 vezes mais que a riqueza de Bill Gates na época e o dobro do atual homem mais rico do mundo, Jeff Bezos. Como autêntico excêntrico, Rockefeller pai distribuía moedas de 5 e 10 centavos a qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, fossem pobres, ricos ou funcionários. Até o magnata da indústria de pneus, Harvey Firestone, recebeu uma delas. Ele celebrava com entusiasmo o dia em que começou seu primeiro emprego, superando a celebração do próprio aniversário. O empresário abstinha-se de álcool e tabaco ao longo de toda a sua vida, caracterizando uma existência singular. O Rockefeller Center, majestoso complexo comercial situado na área de Manhattan com os mais imponentes arranha-céus, representa uma notável contribuição da família à paisagem de Nova York. Inicialmente concebido como uma casa de ópera, o projeto tomou um novo rumo após a crise de 1929. A compra do terreno foi selada 3 anos antes do colapso econômico, levando a Metropolitan Opera a abandonar seus planos. A visão da família Rockefeller então se transformou no maior centro empresarial privado do mundo, abrigando ícones como o rádio City Music Hall e a sede da NBC. John Davison Rockefeller Jr., herdeiro da linhagem, estendeu suas contribuições à cultura e ao conhecimento. Suas generosas doações de terra e recursos financeiros impulsionaram a criação do Museu de Arte Moderna e do Metropolitan Museum of Art em Nova York, conhecido como The Met. A inclinação filantrópica de John D. Rockefeller, alimentada pela influência de sua mãe, uma mulher profundamente religiosa, permeou sua vida. Encorajado por valores protestantes batistas, ele acumulava riqueza com a intenção de doar generosamente à igreja e a diversas causas. O empresário viu sua fortuna como um presente divino destinado aos mais necessitados, destinando mais de $500 milhão a causas altruístas durante sua vida. Seu filho, John D. Rockefeller Jr., manteve o legado, doando mais de $1 bilhão para a caridade até 1960. A Universidade de Chicago, um bastião acadêmico de renome, surgiu da visão e generosidade da família Rockefeller.
Em 1890, John e outros membros decidiram fundar a instituição, que se tornou um berço de pesquisadores e intelectuais destacados, produzindo mais de 70 ganhadores do Prêmio Nobel em diversos campos, especialmente em economia. O empresário doou o equivalente a 2 bilhões de dólares atuais para a fundação da universidade, deixando um impacto duradouro na educação e no desenvolvimento intelectual. A saga da família Rockefeller transcende gerações, consolidando-se como uma das maiores dinastias mundiais. A sexta geração já viu membros ocuparem cargos de destaque, desde vice-presidentes dos Estados Unidos até senadores e governadores. Além de sua influência política, os Rockefeller detêm vastos interesses em diversos setores, dominando o cenário global com participação marcante em indústrias e mercados históricos, como o imobiliário e as instituições financeiras. A preservação e multiplicação da fortuna Rockefeller seguem uma estratégia única. Desde a década de 1930, a família mantém um fundo intocável, guardado sob a supervisão de um comitê de confiança. Os membros recebem porções da fortuna gerada através de especulações, garantindo a preservação a longo prazo. A influência da família Rockefeller estendeu-se até o Brasil, marcando presença na criação da Sociedade Eugênica de São Paulo por volta de 1920. Financiando ideias de eugenismo, a Fundação Rockefeller apoiou o movimento sanitarista, que visava, entre outros objetivos, a regeneração da nação para evoluir em direção a uma suposta raça pura. Essa visão polêmica incluía medidas extremas, como o extermínio de grupos considerados degenerados, abrangendo pobres, pessoas com deficiências, mestiços e aqueles de ascendência africana. A presença da família marcou uma página controversa na história do eugenismo no Brasil. Conclusão. Na trama complexa do poder global, as famílias Rothschild e Rockefeller emergem como protagonistas que, ao longo dos séculos, moldaram a narrativa econômica e política do mundo. A disputa pelo controle global entre essas dinastias coloca em evidência uma série de causas e ocasiões que transcendem o âmbito financeiro, abrangendo influência política, filantropia, eugenismo e estratégias de preservação da riqueza. Ambas as famílias tiveram início em contextos distintos, mas convergiram para a construção de impérios financeiros que transcendem fronteiras. Os Rothschild, com suas origens bancárias europeias, desempenharam um papel fundamental nas finanças e na geopolítica, enquanto os Rockefeller, impulsionados pelo petróleo, deixaram uma marca indelével nos setores industriais e filantrópicos. A influência política das famílias se manifestou através de membros que ocuparam cargos de destaque nos Estados Unidos e da participação ativa em movimentos eugênicos no Brasil. Suas doações generosas para instituições educacionais, como a Universidade de Chicago, evidenciam o desejo de moldar não apenas a economia, mas também a formação intelectual das futuras gerações. A preservação e multiplicação da fortuna, seja por meio de estratégias únicas de investimento ou de fundos intocáveis, mostram a busca contínua pela perpetuação do legado familiar e, por extensão, da influência global. A sociedade contemporânea vê essas famílias como entidades discretas, mas a história revela uma trama intricada em que suas ações moldaram o curso dos eventos. Em última análise, a disputa entre as famílias Rothschild e Rockefeller pelo controle global transcende o mero jogo financeiro. Ela reflete um intricado tabuleiro em que influência, poder e ideologia convergem, deixando um legado que ecoa através das eras e molda a trajetória do mundo em que vivemos. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!